Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo falando, galera do CAUNI aí. Vamos fazer mais uma aulinha dessa semana, tá certo? Hoje é sobre ondas, continuação da matéria que a gente vem fazendo, né? Falar um pouquinho mais de interferência de ondas. Eu selecionei alguns exercícios da UNB e do PAS, né? Pra gente tratar e discutir esse assunto de ondas e interferência em cima deles, tá certo? Vou estar tirando as dúvidas de vocês agora no chat do AVA, né? Ao longo do momento da aula. E para quem estiver em casa assistindo no momento posterior, deixar sua dúvida lá no fórum que a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Tudo bem? Vamos lá então começar a nossa aula. Bem, então vamos lá iniciar nossos exercícios, né? O primeiro exercício é da UNB, como a gente comentou, e ele começa assim: nos dias quentes, a temperatura do ar diminui com a altitude, uma vez que a velocidade de propagação do som aumenta com a temperatura do meio. Uma frente de onda sonora que se propaga inicialmente na direção horizontal tenderá a se afastar do solo. Por outro lado, em dias frios, a temperatura do ar pode crescer à medida que a altitude aumenta, e nesse caso, o som é mantido junto ao solo por mais tempo. Considerando essas informações, julgue os itens que se seguem. Primeiro, o fenômeno relatado refere-se à refração do som. 2. Nos dias quentes, a parte superior da frente de onda sonora propaga-se mais lentamente do que a parte inferior, e isso explica por que a trajetória da onda nessa situação será curvada para cima. Nas proximidades do solo, em uma região sem obstáculos, quanto mais elevada for a temperatura do ar, maior será o alcance horizontal de uma onda sonora. Então, nesse exercício, o que ele quer é que você, de acordo com o enunciado que ele te colocou ali, né, julgue que tipo de onda é essa, né, que fenômeno é esse, se é refração, se é outro tipo de fenômeno, né, e ele comenta o que vai acontecer com a onda sonora nas proximidades do solo, em dias quentes e dias frios, né? Então, vamos dar uma ampliada, vamos tentar entender basicamente o que ele está comentando ali para a gente, né? Então, basicamente é o seguinte: se você tem aqui o solo, vou representar aqui por essa graminha que você está vendo aí, tá certo? E aí a gente tem o sol para representar um dia quente, tá? Porque aí o dia frio a gente só inverte, tá bom? Então, num dia quente, o que vai acontecer? Os raios de sol vão lá, aquecem o chão, né? E a temperatura próxima ao solo fica maior. Então, a temperatura ela cresce de cima para baixo, né? Ou seja, mais próximo do chão, a temperatura fica maior, a temperatura do ar ali fica maior. Então, com a altitude ela vai diminuindo, vai ficando mais frio, tá certo? Então, olha só, se a gente partir ali mais ou menos o ar em camadas, vamos colocar duas camadas ali só para ficar mais fácil de entender, tá? A camada de baixo teria uma temperatura maior do que a camada de cima, né? E a velocidade do som de uma onda sonora em meios gasosos, ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, maior será a velocidade dessa onda sonora, tá certo? Então, na parte de baixo ali daquela linha, né, ou seja, mais próximo do solo, a velocidade do som seria maior do que na parte mais alta. Na altitude, a velocidade do som seria ligeiramente menor do que essa aí próximo ao solo. O que isso acarreta para a onda sonora, né? Se, na verdade, as velocidades de uma onda sonora ali, ela mudar com a altitude. Então aqui, ó, vou representar uma frente de ondas, tá? Que inicialmente vai se propagar na horizontal, ou seja, ao longo dessa linha pontilhada azul que a gente está vendo aí, tá bom? O que vai acontecer? Como a frente de onda vai andar, à medida que ela vai andando, a parte que está abaixo da linha azul, de acordo com o que a gente está representando ali, teria uma velocidade maior do que a parte que está acima. Então, enquanto a parte de baixo tiver andado aquela distância ali em um determinado tempo, a de cima está ficando um pouquinho para trás, tá certo? É lógico que não dá para quebrar uma onda sonora daquele jeito ali. O que vai acontecer é que elas vão ficando para trás, mas ainda permanecem em contato com a parte de baixo. Então, é meio que elas ficam assim, ó, elas vão entortando para manter, né, a linearidade, digamos assim, da nossa frente de onda, né? Então, a parte de cima vai meio que entortando, e como o raio de onda, né, a direção que a onda usa para se propagar, ela basicamente tem que ser perpendicular a essas frentes de onda aí, o que a gente vai observando é que, à medida que você vai andando, né, a frente de onda vai entortando e subindo. Então, ela vai pegando mais ou menos uma trajetória curvilínea, assim, se a temperatura do ar variar de maneira linear ali dentro, tá certo? Não é algo tão brusco, né? É uma coisa mais suave e vai fazendo algo como esse desenhozinho que a gente está vendo ali. Então, a onda sonora, a frente de onda, acaba entortando para cima. É como se você desse um grito e esse grito fosse cada vez mais alto, né? Ele fosse distanciando do solo, tá certo? E no caso do dia frio,
Tudo isso que a gente comentou valeria também, só que a velocidade do som seria maior na parte superior do que na parte inferior. E essa linha aí se curvaria para baixo, tá certo? E aí ele começa agora a te dar alguns itens ali para a gente poder julgar, né? Então vamos julgar ali, ó. O item 1 diz o seguinte: o fenômeno relatado, desculpe, refere-se à refração do som. Isso que a gente comentou aí tem a ver com refração do som? O que é refração? A refração, gente, é quando a luz, ou no caso aqui o som, ele muda de meio de propagação. Nesse caso, ele mudou de meio sim, né? Um ar mais denso para um ar menos denso e vice-versa. Então, ele está mudando a densidade do ar na medida que a temperatura vai mudando. E isso sim acarreta o fenômeno da refração, que é quando você tem a onda sofrendo um desvio na sua trajetória, né? Devido à mudança da velocidade, tá bom? Então, esse item 1 está correto. Item 2. Nos dias quentes, a parte superior da frente de onda propaga-se mais lentamente que a parte inferior, e isso explica por que a trajetória da onda nessa situação será curvada para cima. É exatamente a situação que a gente usou ali para ilustrar o exercício, né? Então, se o dia é quente, o chão mais próximo ao chão, o ar mais próximo ali ao solo estaria com uma temperatura maior, tá certo? Do que a parte superior. E nesse caso, a velocidade do som ali seria maior do que na parte superior. Então, aconteceria exatamente o que a gente está vendo ali no nosso desenho, né? A trajetória curvada para cima, e isso está, então, correto, tá certo? Item 3. Nas proximidades do solo, em uma região sem obstáculos, quanto mais elevada for a temperatura do ar, ou seja, quanto mais quente ele for, maior será o alcance horizontal de uma onda sonora. A gente acabou de ver que se essa temperatura for aumentando cada vez mais, né, nas proximidades do solo, o que vai acontecer? Com ele mais quente, a velocidade do som tende a aumentar. Teoricamente, você deveria ter uma onda se propagando com mais velocidade, talvez, quem sabe, chegando cada vez mais longe. O problema é que, com esse aumento da temperatura mais próximo do chão, a onda tende a se curvar, como a gente está vendo nos nossos desenhos, e aí o alcance horizontal é prejudicado. Ela tende mais a subir do que ir reto para frente, tá certo? Então esse item aí estaria errado, não é um alcance horizontal que ela teria, tá certo? Ela tende a sofrer esse desvio mais acentuado, portanto esse item estaria falso. Tudo bem aí? Nosso primeiro exercício. Vamos ver então o segundo exercício, também muito interessante, da UNB, né? Que é o seguinte, ó. Como qualquer outra radiação, as microondas podem ser refletidas, transmitidas ou absorvidas, dependendo do material com que interage. O forno microondas utiliza todos esses três fenômenos. No forno, como ilustra a figura, um dispositivo chamado magnetron, em alguns casos a gente vai chamar de magnetron, né? Algumas pessoas até chamam de magnetron, mas o nome correto seria magnetron, gera microondas de frequência igual a 2,45 GHz, que, por meio de um dispersor, são inseridas no interior do forno em várias direções, visando minimizar a formação de ondas estacionárias. As microondas são, então, refletidas pelas paredes metálicas do forno e absorvidas pelas moléculas de água do alimento colocado em seu interior. A partir dessas informações, julgue os itens que seguem, né? Então a ideia aqui, né, olhando aí para a nossa figurinha, é que você tem ali o magnetron, tá certo? Que é uma parte do forno que vai criar, né? Ele vai botar para oscilar ali uma onda eletromagnética, né? Então vai gerar as ondas eletromagnéticas numa frequência de 2,45 GHz, ou seja, uma frequência dentro das microondas, e esse magnetron um dispersor, desculpe, vai pegar essas ondas e vai jogar dentro do forno, né? Como o forno ali é metálico, ele vai ficar, essas ondas tendem a refletir nas paredes metálicas ali do forno, tá certo? E à medida que uma onda vai refletindo e voltando, ela começa a interagir com as ondas que se seguem, né? Então você acaba formando ondas estacionárias se você deixá-las simplesmente bater lá e ficar batendo e voltando. Você acaba tendo pontos onde vai ter ventres e nós. E não é isso que a gente quer, né? Porque nos ventres é onde você teria ali o máximo de intensidade para essa onda, tá certo? E nos nós você não teria intensidade nenhuma. Então, olha o que vai acontecer. A ideia é que ao ser jogada ali dentro, aquelas ondas cheguem num ventilador ali, ou num dispersor que a gente chama, né? E ele jogue essas ondas para todas as direções possíveis, para evitar exatamente que você tenha ondas estacionárias sendo formadas ali dentro, tá certo? E aí você espalha mais essas micro-ondas ali para dentro,
tá certo? E o prato giratório também ajudaria a fazer isso, ok? Então a ideia seria, se você tem ali o interior do forno, né, você coloca ali uma panela que permita que as ondas entrem dentro dela, né, não reflita essas ondas, né, algo de vidro, por exemplo, de materiais específicos para fornos micro-ondas. Você coloca o alimento ali dentro e esse alimento ele tem que conter dentro dele moléculas de água, tá? Ali vou representar por aquelas moléculazinhas ali verdes, tá? Como se fosse 4 moléculazinhas de água ali ligadas, tá bom? O que vai acontecer? Quando as micro-ondas entram dentro do forno, né, são jogadas ali dentro através do magnetrão e pelo dispersor dentro do forno, em várias direções ali dentro, o que ela vai acontecer? A micro-onda tem uma frequência ali de 2,45 GHz, tá certo? Essa frequência é muito próxima à frequência natural de vibração das moléculas de água, por isso a ideia da água, tá certo? Essas moléculas, como tem a frequência muito próxima de vibração das micro-ondas, elas são excitadas por ela por meio ali de ressonância, tá certo? Ou seja, elas acabam vibrando mais com aquelas micro-ondas ali e aumentando essa amplitude de vibração. Essa agitação, aumentando, né, essa amplitude de vibração, ela acaba aquecendo, né, ou convertendo essa energia que está vindo da onda, né, para dentro do alimento na forma de calor, tá certo? Então o alimento esquenta devido às moléculas de água presentes nesse alimento se excitarem com essa micro-onda, tá certo? Outras moléculas que vibram em frequências distintas dessa não são excitadas pelas micro-ondas como as moléculas de água são, né? Se você pegar, por exemplo, um pouquinho de óleo de cozinha e colocar no micro-ondas, mesmo que você deixe ele por 5 minutos, ao final dos 5 minutos você vai ver que ele não está aquecido, né? Se o óleo for puro mesmo, não tiver água nenhuma nele, ele não vai aquecer. Somente materiais que contenham água é que se aquecem no forno micro-ondas. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, depois de tudo isso, né, vamos tentar ver quais os itens que ele quer que a gente julgue. O primeiro fala assim, ó: no interior do forno micro-ondas, as moléculas de água do alimento são responsáveis pela conversão de energia eletromagnética em energia térmica. Isso é exatamente o que a gente acabou de falar ali, né? Dentro do micro-ondas, o que aquece os alimentos mesmo são as moléculas de água que o alimento já continha, tá certo? Então, quanto mais moléculas de água ele tiver, mais sensível às micro-ondas ele vai ser e maior vai ser esse aquecimento. Portanto, são elas as responsáveis pela conversão de energia eletromagnética em energia térmica. Isso está correto, tá bom? Segundo item, diz assim: considerando que as micro-ondas não conseguem atingir as moléculas de água que estão a uma profundidade em uma peça grande de alimento, né, uma maior profundidade, é correto afirmar que as partes internas dessa peça serão cozidas principalmente devido às correntes de convecção? O que vocês acham, né? Se, na verdade, os micro-ondas não conseguem ir fundo nos alimentos, como é que a parte interna desses alimentos acaba aquecendo? Bom, elas acabam aquecendo porque esse calor acaba chegando até elas. Mas esse calor, para chegar até essas partes internas, né, não acontece isso devido às correntes de convecção. Convecção, você precisa de um meio fluido, né? Por exemplo, se fosse água ou um líquido, tudo bem, até seria correto. Mas em alimentos, por exemplo, como um frango, como arroz, por exemplo, né, não tem como a parte aquecida, né, trocar de lugar com a parte que está fria, subir e descer, como a gente viu lá na parte da física térmica, né? O que vai acontecer aí não é corrente de convecção, é por condução. As moléculas vizinhas, as moléculas de água ali, né, presentes nos alimentos, vão levar esse calor para o resto do alimento, tudo bem? Então não é convecção, seria por condução, tá? Então isso está falso. Item 3. Vasilhames apropriados para cozer alimentos em micro-ondas devem ser feitos de materiais que absorvam radiação eletromagnética na faixa de 2 × 10 a 9 Hz a 3 × 10 a 9 Hz. Reparem, gente, que esse 2 × 10 a 9 a 3 × 10 a 9 Hz é 2 GHz a 3 GHz. No caso das micro-ondas que a gente utiliza dentro dos fornos, a gente viu lá, né? 2,45 GHz. Então, está dentro, essa faixa de frequência que ele está citando aí, está exatamente dentro da faixa das micro-ondas. Então, isso estaria correto? Aí que está. Não está correto porque ele não está citando os alimentos, né? Os alimentos têm que... ideais para trabalhar no micro-ondas seriam aqueles que absorvessem essa radiação aí, né? A gente já viu, moléculas de água trabalham nessa frequência. Mas o que ele está citando aqui são os vasilhames, né? Vasilhames apropriados para cozer alimentos devem ser feitos de materiais que absorvam essa radiação.
De maneira nenhuma, né? Porque se eles absorverem essa radiação, a panela vai esquentar. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o alimento dentro da panela esquente, não a panela, tá certo? Portanto, esse item está errado, falso. Os vasilhames, eles não devem ser sensíveis a esse tipo de radiação. A gente não quer que eles esquentem. A gente quer que o alimento no interior do micro-ondas esquente. Tudo bem? Item 4. A eliminação das ondas estacionárias pela atuação do dispersor permite que os alimentos sejam cozidos mais uniformemente. E isso está certíssimo, né, gente? A eliminação das ondas estacionárias. O que você não quer é que tenha onda estacionária lá dentro, porque aí você teria só alguns pontos dentro do forno onde você teria o aquecimento das moléculas de água e outros pontos você não teria aquecimento nenhum, né? Então, pontos de máximo e mínimo seriam encontrados dentro do forno e não é isso que a gente quer. Por isso o prato giratório também, para evitar que esses pontos se formem ali dentro e que o alimento esquente somente em determinadas posições ali dentro, tá bom? Então a ideia é que eles cozinhem mais uniformemente, isso está correto. Vamos para a questão 3, também da UNB, que fala assim, ó: com base nas figuras 1, 2 e 3, e considerando que a velocidade de propagação da onda na superfície da água tem módulo constante e igual a 2 metros por segundo, e que π seja 3,14, julgue os itens seguintes. Então ele te dá algumas figurinhas ali que eu vou depois ampliar para vocês, para a gente poder entender melhor, né? No fundo são poças d'água ali, com algumas fotos de ondinhas propagando nessas regiões, tá certo? E ele começa assim, ó: item 1, né? A figura 1 mostra um fenômeno que envolve interferência de ondas mecânicas. 2, na situação mostrada na figura 2, sabendo que as ondas foram produzidas por perturbação pontual em um lago de água plástica e homogênea, é correto afirmar que as frentes de ondas são circulares e concêntricas, né? Aí item 3 e item 4, vamos fazer cada um deles separadamente aqui para ficar mais fácil, tá certo? Então olha só, vou ampliar um pouquinho a foto e ele fala assim: a figura 1 mostra um fenômeno que envolve interferência de ondas mecânicas. Isso está correto ou está errado, né? Então vamos lá. Essa figura 1 aí que a gente consegue ver mostra um fenômeno que envolve interferência de ondas mecânicas. Vamos dar um zoom nessa figurinha. Olha só. O que a gente tem aí é um laguinho, tá certo? E nesse laguinho parece que a superfície da água foi provocada ali em 2 pontos, né? Formando ali 2 regiões, né? Uma mais acima e outra mais abaixo, onde as frentes de onda, que seriam as ondinhas ali criadas, estão se encontrando. Então, nesse encontro, o que a gente vê são pontos de máxima amplitude e de menor amplitude, né? De mínima amplitude. No caso ali, é sim um fenômeno de interferência de ondas, quando uma onda, né, que está se propagando na água encontra com a onda vindo de outro ponto ali, tá certo? Então ele falou: a figura mostra um fenômeno que envolve a interferência de ondas mecânicas. As ondas na superfície da água são ondas mecânicas, elas estão precisando do meio material para se propagar, né? Ondas sonoras, ondas, né, na superfície da água também são mecânicas, portanto esse item está correto. Item 2. Na situação mostrada na figura 2, sabendo que as ondas foram produzidas por uma perturbação pontual, ou seja, um pontinho, em um lago de água plástica e homogênea, é correto afirmar que as frentes de ondas são circulares e concêntricas? Então, olha só, vamos ver se está correto. Vou dar uma ampliada aqui, ó. Você tem ali um lago, tá certo? E aí você meio que deixa ou atira uma pedra nesse lago e ela cai ali em um ponto da água, né? À medida que ela caiu num ponto da água, você vai vendo aí na segunda, terceira e quarta figurinha, né, que as frentes de onda vão se propagando e aumentando essa distância do ponto de contato da água ali, tá certo? E aí o que a gente está observando aí é que sim, essas ondas são circulares, né? Se o lago já tinha a superfície calma ali, né, e o fundo dele não for muito irregular, o que você vai observar realmente são frentes de onda circulares e de mesmo centro, tá certo? Ou seja, como a água do lago, se o fundo for, né, plano, perfeitamente seria melhor, né? Mas for mais plano, significa que a profundidade é igual em todos os pontos do lago. Profundidades iguais, velocidades de propagação iguais. E aí o que você teria seria a onda criada indo em direções, né, em todas as direções ali, com a mesma velocidade, o que faria com que a onda fosse circular e concêntrica, tá certo? Ou seja, somente se o lago não tivesse o fundo ou tivesse o fundo mais irregular, você não veria elas tão circulares assim, tá bom?
Então, nesse caso aqui, o que a gente está observando são ondas circulares, então isso aí estaria correto. Circulares e concêntricas, item 2 correto. Item 3. Na sequência de fotos mostrada na figura 2, a mesma que a gente acabou de ver, supondo que a frente de ondas sejam circulares e que tenham sido geradas no instante t igual a 0, então para t igual a 2, a área do círculo delimitado pela primeira frente de onda será menor do que 50 metros quadrados, caso não atinja as margens do lago. Então você vai lá, pegou ali, jogou a pedrinha, né, na superfície do lago, e após 2 segundos, aquele círculo formado pela primeira ondinha, né, aquela que está mais distante ali do ponto onde a pedra caiu, teria menos do que 50 metros quadrados de área. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, vamos fazer aqui, ó, vou dar uma ampliadinha. O que o enunciado deu para a gente? Ele falou que a velocidade das ondas nessa superfície da água era de 2 metros por segundo, tá certo? Como velocidade é constante, né? No caso se o meio é o mesmo, né? Vamos supor aí que toda a superfície não, o fundo do lago seria homogêneo ali, praticamente plano, né? E aí as ondas teriam velocidades constantes. Então a gente vai considerar que V é igual a ΔS por ΔT, né? A velocidade, 2 metros por segundo. ΔS seria a distância que essas ondas estão percorrendo naquele tempo que ele passou para a gente, no instante de 2 segundos. Então, após 2 segundos de movimento, qual foi a distância? O ΔS aí é 4 metros. O que é esse 4 metros? É quanto cada frente de onda andou em 2 segundos, tá certo? Então, ao jogar a pedrinha ali no lago, você cria uma frente de onda circular que vai aumentando, aumentando, aumentando de tamanho até que passa 2 segundos e ela para. Ao final desses 2 segundos, o raio, né? Ou seja, a distância que a onda andou foi de 4 metros. Então, esse vai ser o raio desse círculo. Se você tem um círculo e tem um raio dele, você consegue saber lá a área dele, né? De maneira bem simples. A área do círculo é dada por πr ao quadrado. Então, o π ele te deu 3,14 e o raio, nesse caso, a gente acabou de mostrar que é igual a 4 metros. Então, quando você fizer a continha, vai ficar 3,14 vezes 16, o que vai dar 50,24 metros quadrados de área, tá bom? O que ele falou lá no item, né? Que na sequência de fotos e tal, a área do círculo delimitada pela primeira frente de onda será menor do que 50 metros quadrados. E a gente viu que dá 50,24, que é maior do que isso. Portanto, esse item está errado, está falso, tá bom? Item 4. Na figura 3, mostra um padrão de refração de ondas. O que a gente observa ali na figura 3, ó, é um padrão de refração de ondas. O que a gente está vendo ali? São ondas chegando, né, um determinado ondas na superfície da água, por exemplo, né, produzidas por uma réguazinha ali, que está criando essas ondinhas ali. Elas estão indo da esquerda para a direita. E elas encontram um buraquinho ali, uma fenda em um obstáculo. E do outro lado, você repare que a forma da onda muda, né? Ela fica meio que curvadinha, como se fosse uma onda circular. Isso que ela está fazendo ali, gente, é contornando o obstáculo para lá na frente, um pouquinho mais para a direita aí da sua figura, lá na frente, tá certo? Elas voltarem a ter a mesma forma que tinham antes do obstáculo, tá bom? E esse tipo de fenômeno que a gente está vendo aí nessa figurinha não é a refração, né? Refração é quando você muda de meio de propagação. Ali o meio é o mesmo, é a água, tá? O problema é que ela está passando por uma fenda. Isso é chamado de difração, né? Isso sempre vai ocorrer desde que a onda atravesse uma fenda ou um obstáculo que tenha a ordem de grandeza do comprimento de onda dessas ondas originais, tá bom? Então, se as ondas que estão chegando, a distância entre uma frente e outra é da ordem de centímetros, se o buraquinho ali ou o obstáculo também for da ordem de centímetros, esse fenômeno da difração vai acontecer, tá bom? Então, não é refração de ondas, como está vendo ali no item 4. Então, seria a difração, portanto, esse item está falso, ok? Item 4, também bem interessante da UNB, fala assim: duas fontes pontiformes, ou seja, pontuais, dois pontinhos, S1 e S2, coerentes e em fase, né? Então elas produzem ondas iguais umas às outras, né? De mesma amplitude ali, e em fase, na hora que uma produz uma crista, a outra também produz, emitindo onda de comprimento de onda lambda, distam entre si 2 lambda. Considere uma linha L passando por S1, perpendicular à linha que une S1 e S2. Calcule a distância do primeiro máximo de interferência sobre a linha L, medida a partir de S1.
Então esse é um exercício que envolve a interferência de ondas e você quer saber os pontos de máximo, pontos de mínimo, né? Ou seja, máxima interferência, né? Seria ter um ventre, por exemplo, e mínimo de interferência, onde uma crista anularia o vale da outra, né? Formando uma interferência destrutiva. Então vamos ver, tentar criar a figura que foi citada aí no enunciado. Seria basicamente assim: você pega uma linha e sobre essa linhazinha aí, né, você coloca as duas fontes. A fonte S1 poderia ser um alto-falante, por exemplo, e a fonte S2, tá bom? Ou se você pensar na água, né, a tela da sua televisão, do seu celular, e como sendo uma superfície de água, esse S1 e S2 seriam os pontos onde seus dedos estariam batendo simultaneamente na água. Isso produziria ondas ali circulares, né? Então, S1 e S2 estão distantes uma da outra, uma distância de 2 lambda, foi o que ele falou no enunciado. Aí, tanto o S2 como o S1, eles começam a originar ondas de comprimento lambda, tá? Que eu vou representar por esses desenhozinhos aí. As ondas vão aumentando e essas cristas aí vão se espalhando, né? Como se você estivesse batendo os seus dedos aí na superfície da água, tá certo? Criando ondinhas ali dentro. Então, à medida que o tempo passa, essas ondinhas vão espalhando cada vez mais, tanto de uma quanto da outra. E aí, vai ter uma hora que a frente de onda de uma começa a encontrar com a frente de onda da outra, né? Quando crista encontra com crista, você tem uma interferência construtiva, vale com vale, interferência construtiva. E uma crista encontra com vale da outra, já que são ondas coerentes, né, teriam a mesma amplitudezinha. O que vai acontecer? Uma vai anular com a outra. Então você tem aí pontos de máxima intensidade, porque quando dá crista com crista, você soma as amplitudes, vai dar uma amplitude muito maior do que as originais, né? E quando é uma crista com vale, elas vão se anular, né? Seria um ponto de mínimo. Então a gente teria pontos de máximo e mínimo. O que ele pede? Que se você considerar ali uma linha L passando por S1 e que seja perpendicular à linha que une S1 e S2, como essa que eu acabei de desenhar para vocês, né? Em cima dessa linha vai ter uma hora que a frente de uma vai encontrar com a frente de outra. Digamos que seja naquele ponto ali, ó, representado pelo vermelhinho. Crista com crista daria um ponto de máximo. Esse seria a primeira vez, o primeiro lugarzinho onde isso aconteceria. Esse vai ser o primeiro ponto de máximo. O que ele quer? A que distância esse primeiro máximo vai acontecer em relação a S1? Eu vou chamar de X ali, tá bom? Então ele quer saber quanto que vale esse X. Então, de acordo com o nosso desenho, a gente pode imaginar ali um triângulo, olha só. X, que é o que você quer, 2 lambda, que seria a base desse triângulozinho aí, tá certo? E eu posso levar esse triângulo para o lado de cá e chamar de D a hipotenusa desse triângulo. Repara que o X vai ser a distância da fonte S1 até o ponto do primeiro máximo. E o D vai ser a distância da fonte S2 até o primeiro máximo, né? Como a gente vai usar a formulazinha da diferença de caminhos, isso é importante a gente conseguir visualizar isso, tá bom? E aí o D é fácil da gente achar, né? Você poderia usar Pitágoras e achar que o D é raiz quadrada de x ao quadrado mais 2 lambda ao quadrado, tudo bem? Pois bem, o que eu vou fazer com isso? Vamos agora colocar a formulazinha, né? A expressão que nos dá a diferença de caminhos, para a gente saber achar os pontos de máximo e os pontos de mínimo, tá bom? Em geral, ela é dada por delta igual a n vezes lambda sobre 2, tá certo? N é um número inteiro, né? 1, 2, 3, 4, e dependendo se as fontes estão em fase ou não, o n par, se por exemplo, se elas estiverem em fase, o n par seria pontos de máximo, e o n ímpar para pontos de mínimo, né? E esses são sempre múltiplos de meio comprimento de onda, como a gente já fez isso em aulas anteriores, tá certo? O delta aí é a diferença de caminho produzido pelas ondas. Então, para a onda produzida por S1 e S2 chegar lá naquele pontinho de máximo, qual foi a diferença de caminho percorrido por elas? Vai ser o D, que é a maior distância, menos o X, né? Da fonte S2 ela gasta D para chegar lá, e da fonte S1 ela gasta X. Então, a diferença de caminhos é D menos X. Isso vai ser igual a N lambda sobre 2. Nesse caso, eu estou chamando o n de 2, por quê? Porque eu quero o primeiro máximo, né? O n tem que ser um número par, 2, 4, 6, 8, e o primeiro máximo acontece com o menor n aí, no caso, o 2, tudo bem? Então, quando você divide 2 por 2, você vai ter que d menos x é igual a lambda. Então, agora eu quero saber o valor de x, tá bom? Em função de lambda somente. Então, nesse caso aí, vou aumentar aqui, ó, e vamos colocar aqui, estava assim, d menos x igual a lambda, tá bom? O que era o d mesmo? O d
vou isolar o D, né? Vou passar o x para o lado de lá, vai ficar lambda mais x. E o D era a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 lambda ao quadrado, né? Que era o 2 lambda, que era a distância entre as fontes, elevado ao quadrado. Daria 4 lambda ao quadrado, tá bom? Aí, para tirar da raiz aí, eu elevo os dois lados ao quadrado. Então, de um lado, eu tiro o número que está daqui, e do outro eu faço y lambda mais x ao quadrado. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá certo? Aí tem x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, eu posso cortar esses x ao quadrado aqui, ó. Lembrando que o que eu quero achar é o x só, tá bom? E aí eu tenho que 4 lambda ao quadrado é igual a lambda ao quadrado mais 2 lambda x. Repare que tem lambda em todos os termos. Então, posso cortar aí por lambda. Divido todos eles por lambda. Ficaria 4 lambda. Em vez de lambda ao quadrado, fica só lambda. E 2 lambda x, cortando o lambda, fica 2x. Tá bom? Passa aquele lambda para o lado de lá, vai ficar 3 lambda igual a 2x. Portanto, o nosso x, que é a distância, né, da fonte S1 até o primeiro máximo, seria 3 lambda sobre 2. E essa seria a resposta do nosso exercício. Tudo bem? Questão 5, da UNB também, fala assim: uma cuba de ondas pode ser considerada como uma lâmina de água de área infinita e profundidade constante de 1 centímetro, na qual se realizam experimentos de propagação de ondas mecânicas. A foto mostra um instante em que frentes de onda produzidas por uma fonte periódica pontual, com frequência de 5 Hz, propagam-se na cuba. Nela está representado um sistema de eixos ortogonais, x, o, x, tá certo? É o plano cartesiano que a gente está vendo ali, tá? Fixos no plano horizontal da cuba, e cuja origem, no instante da foto, ou seja, no momento dessa foto aí, vai coincidir com a posição da fonte pontual. É como se tivesse um dedo, né, o seu dedo batendo na superfície da água, exatamente naquela posição ali que seria o zero do plano cartesiano. Tudo bem? E aí você teria as ondas sendo criadas ali, de acordo com aquela fotinha que está ali. A respeito da situação descrita e considerando que a água não se desloca horizontalmente, julgue os itens a seguir. E lembrando ali que a frequência com que você está batendo na água é de 5 Hz, né? 5 batidas por segundo, tá bom? E ele falou ali embaixo que não se desloca horizontalmente só para dizer que não transporta matéria, né? Somente a energia, tá? Então lá vamos nós. Quais são os itens? Primeiro, nas condições de preparação do experimento, é esperada a observação de frentes de ondas circulares, ou seja, você está com uma cuba com água, tá certo? Vai lá, né, a cuba infinita, né, o fundo dela ali é todo planinho, tá certo? E você vai bater com o seu dedo nessa água. O que você espera? Obter ondas circulares? Sim, né? Por quê? Porque a velocidade das cristas da onda em todas as direções vai ser a mesma. Já que o fundo é regular, a velocidade não vai mudar. Não, o meio é o mesmo o tempo todo, a velocidade da onda vai ser o mesmo, portanto, ela vai crescer igualmente em todas as direções da mesma maneira. Portanto, as frentes de onda seriam circulares sim, tá certo? E aí, esse item 1 estaria correto. Item 2. Uma pequena esfera de isopor colocada sobre a água realizará um movimento harmônico na vertical. Lembra que ele comentou, né? Que a água não se desloca horizontalmente. Então, se você jogar uma bolinha de isopor ali dentro, o que vai acontecer é que, quando as cristas das ondas passarem por ela, apenas ela vai ter um movimento para cima e para baixo. Não vai ser carregada por essas cristas. Portanto, isso sim é um movimento harmônico, né, na vertical. Isso estaria correto sim. Tá bom? Então, item 2, correto. Item 3. A frequência da onda medida por um observador no ponto P é maior do que aquela medida por um observador no ponto Q, estando P e Q fixos na cuba. Olha lá para a nossa figurinha, gente. Repara que do lado, né, do Q de quadro ali, você vai ver que as frentes de ondas estão mais juntinhas, né? E do lado do P, as frentes de ondas estão mais espaçadas. Como a frequência com que você está criando essas ondas é sempre as mesmas, né, e a velocidade das ondas é sempre constante, a mesma também, em P, essas frentes demorarão um pouco mais para chegar, porque elas têm que andar uma distância maior do que no ponto Q. Portanto, ali a velocidade vai ser diferente, tá certo? E a frequência que o P vai medir vai ser menor do que a frequência que o Q vai medir, né? Imaginando que sejam, por exemplo, ondinhas chegando na palma da sua mão e fazendo um barulho, né? Em Q ficaria pá, 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 enquanto que em P ficaria pá, 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 que seria o tempo que elas gastariam ali para chegar,
Tudo bem? Portanto, esse item aí está falso, né? Em P ela seria menor, não maior do que em Q, tá bom? Item 4. Em relação à cuba de ondas, que é exatamente o lugar onde a gente está fazendo o experimento, a fonte está em movimento retilíneo uniforme ao longo do eixo X. Se você olhar para essa cuba, o que você esperaria, né, que na verdade, se você está com o dedo paradinho jogando na água, é que seriam ondas circulares, como a gente comentou, mas que a distância entre as cristas fosse sempre as mesmas, né? Já que você está com o dedo parado, deveria ser sempre as mesmas. Mas o que a gente está observando é que do lado de Q, elas estão mais juntinhas do que do lado de P. Isso significa que a sua fonte está andando naquela direção de Q, tá certo? Ela está produzindo a frequência, indo na direção, indo atrás da ondinha que você acabou de produzir e batendo o dedo de novo, tá certo? Isso faz com que elas fiquem mais juntas de um lado e mais espaçadas do outro. Portanto, o que a gente vai observar, né, que elas sim, naquele momento ali, a fonte que está ali no centro daquele eixo cartesiano, ela tem uma velocidade naquela direção de Q. Tá certo? Ela está sendo carregada para aquela direção. Então ela está indo atrás das ondinhas que ela está criando, tá bom? Portanto, isso está correto. Por que é movimento uniforme também, né? Vale a pena a gente falar. Porque se você observar do eixo Y ali para frente, a distância entre as ondinhas é sempre a mesma, né? Elas não têm variação de distância, tanto para o lado de Q, nem para o lado de P. Né? Tanto para o lado de P, ela tem sempre a mesma distância de uma crista de onda para outra, e na direção de Q também, só que menor de um lado, maior do outro. Tudo bem? Item 5. Utilizando uma escala milimetrada, é correto concluir que a velocidade de propagação da onda na cuba é menor do que 8 centímetros por segundo? Então, será que a gente consegue descobrir com que velocidade essas ondas estão andando ali, utilizando somente aquela escala milimetrada que ele deu ali para a gente? Vamos fazer, ó. Olha só. Se eu pegar ali, usar o desenho que ele me deu ali, dizendo que é 4 centímetros aquele comprimento daquele bloquinho que eu acabei de colocar para você, você vai reparar que ele é exatamente a distância ali, ou muito próximo, né, da distância entre duas cristas do lado de P ali, tá certo? Então você já tem ali, basicamente, a distância entre duas cristas é o comprimento da onda, tá? Então eu acho que o comprimento dessa onda aí é de 4 centímetros, tá certo? Se eu tenho o comprimento da onda e sei a frequência com que a onda está sendo produzida, que é de 5 Hz, que foi falado para a gente, eu consigo saber a velocidade dessa onda. A velocidade é lambda f. Portanto, a velocidade vai ser o 4 centímetros que está ali e vezes 5 Hz. Então, a velocidade seria 20 centímetros por segundo. Olha o que ele falou no item, que a velocidade de propagação da onda, da cuba, né, é menor do que 8 centímetros por segundo. Na verdade, se ela é 20, ela é maior do que os 8. Portanto, esse item aí estaria falso. Tudo bem? E a gente termina nossa aula de hoje por aqui. Espero que tenham gostado. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima aula.